O quê? Opa, pessoal, tudo bem? A gente começou com um susto aqui da produção. Que foi produção, pelo amor de Deus? Ah, sim. Vai ter que revezar essa caneta com o Joveci, que ele disse que só consegue acompanhar um tempo. Não, tô de boa hoje, sim. Opa, pessoal! Eu me chamo Matheus Fernandes, sou seu host. Hoje eu estou devidamente fardado e com o tapa do visual da Adega Barbearia, Joveci Júnior. Maravilhoso. Aliás, deixa o seu comentário. Deixa seu comentário aí pro cabelo do Matheus Fernandes, que ele decidiu fazer as pazes com o Marquinho da Adega Barbearia e tá bonito hoje. Eu tô aqui entre o Justin Bieber e o Zacarias, mas é um penteado que eu particularmente gosto bastante, então espero que vocês gostem aí. Inclusive fica a dica, a Adega Barbearia é sucesso, viu? Sucesso. Eu nem tinha cabelo, agora eu tenho, graças a quem? A Adega Barbearia. Deixa eu ver se a gente chegou lá com uma mecha. Rapaz, foi massa. Foi, não. Eu nunca tinha pensado nisso, pô. Eu pensei nisso hoje. Rapaz, de calvo a franja. Agora, deixa eu falar pro povo quem eu sou. Meu povo, eu sou o Joveci Júnior. Estou aqui com meu amigo Matheus Fernandes para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. Eu vou sempre reforçar isso. Não é do ordinário, tá bom? É da vida ordinária. Mais uma vez agradecer a vocês que fazem parte dos mais de 5 mil. Cara... Um episódio a gente falou pelos mais de 4 mil inscritos, hoje a gente tá falando dos 5 mil inscritos. Eu espero que episódio a episódio a gente chega, né, renovando isso. Então, você que faz parte desses 5 mil inscritos no Instagram, muito obrigado. Agora, se inscreva aqui também no canal. É inscrito não, é seguidor no Instagram. Seguidor, é mesmo. Eu não sou dessa tecnologia, mentira, eu trabalho com isso. Mas você que está lá seguindo o nosso Instagram e não está inscrito aqui no canal, toma jeito. Rapaz, pelo amor de Deus. É só baixar aí e botar em inscrever-se. O botão fica vermelho aí, até incomoda. Não, na hora que clica, fica lá, os pretinho bonitinho. Dá até problema na vista. Não é, mas é isso. É muito mais bonito. Produção, tá fazendo a sua anotação, mas toca a vinheta para mais um Dom Pode. Bora! Voltamos! Eu vou só, antes do Matheus apresentar quem está conosco hoje, vou só reforçar aqui no link da descrição do vídeo. Tem um link, no link da descrição, na descrição do vídeo, mas tem um link para você adquirir as nossas imagens devocionais, feitas por quem? Matheus Fernandes. Debaixo de quê? De uma árvore que caiu a maçã? Não, muita oração. Matheus fez 2 imagens, São José ouviu. Não é o Peter Pan, é São José que está ali de costas, né? Não confunda. E o mesmo sacrifício. Você não sabe do que eu tô falando? Porque você não clicou no link. Clica no link depois do episódio, pra você não sair daqui agora. E adquira a sua imagem devocional. Tá bom? Matheus Fernandes, quem tá com a gente hoje? Hoje conosco no Dom Pode, tia Ingrid Medeiros. Salve de palmas! Aí sim, Brasil! Se tivesse um fundo musical pra isso, era legal. É verdade. Tia, bem-vinda. Muito obrigada. Tia não. Tia pra você, Ingrid pra mim. É verdade, eu estou aqui entre tios agora, porque verdade. Casada com exceção de mim, Thaís Cabral. Fica a dica. Vamos resolver esse negócio. Também tá aqui no nosso estúdio Alan para alguns, tio Alan para outros. Exatamente. Né? Vulgo o amor da minha vida. Olha só, tá vendo? Tia, seja muito bem-vinda. Eu vou chamar de tia, porque tem umas coisas que não dá mais pra tirar da cabeça da gente. Não dá. Eternamente tia. Não dá. Bem-vinda ao Dom Pode. Muito obrigada. Tia Ingrid, que é esposa do Alan, mãe de 3 crianças lindas e maravilhosas. E elas são bonitas. Advogada, atua na pastoral familiar da paróquia São João 23 e São João Batista. E é professora de Direito na UESP. Exatamente. Estão pensando que é pouca coisa? Muito obrigada. Mas a maior qualificação, você já falou que são as 2 primeiras, que é a esposa do Alan e mãe de 3. Que legal. E aí depois se vira com o resto. Nós descobrimos, Joveci Júnior, que nós estamos criando um verdadeiro movimento católico em Teresina, que é fazer as pessoas meditarem. Como foi que começou essa história aqui? Inclusive, você que está acompanhando agora, coloca aí nos comentários. Não é no chat ao vivo, não. Porque no chat ao vivo, depois que acabar aqui o momento que está sendo lançado a primeira vez, que chama-se... Estreia, pronto. Vai sumir. Então vai nos comentários mesmo do vídeo e coloca lá.
Descreve lá pra gente ver, né, como foi o seu encontro com Deus. Aonde que aconteceu essa topada. Vamos fazer também um post. Vamos fazer um post. Aonde foi a topada? Aonde foi a topada? Sobe a hashtag nos comentários. Mas, tia, e aí? Como foi que começou? De verdade, depois eu sou assíduo aqui, né? Acompanho sempre. Então, depois que a gente começa a assistir, você começa a refletir, meu Deus, e minha vida? Como foi que começou mesmo com Deus, né? Mas assim, eu comecei a pensar muito profundamente. E aí eu lembro que vários episódios, várias pessoas falaram dos avós, né? E na verdade, a minha mãe ficou viúva muito cedo. Eu tinha 1 mês e 16 dias quando a minha mãe ficou viúva. E aí a gente foi morar logo com os meus avós, né? E tinha a minha bisavó, que era já uma senhorinha, mas ela rezava o rosário 3 vezes por dia. Uau! Sério. Uau. Era assim, era uma coisa impressionante, né? Era a Bibi que marcou a minha vida eternamente. E eu sempre tive aquele contato, né? Vendo aqueles momentos de oração, mas claro que eu não tinha compreensão do que era. Minha mãe sempre muito preocupada com a minha educação, eu sou filha única, né? Nunca casou novamente, enfim. E aí ela me colocou em uma escola católica, né? Que também teve uma contribuição gigante na minha vida de fé, que foi o Colégio das Irmãs. E lá, nesse processo de amadurecimento, recebi os sacramentos na escola, mas claro, não tinha compreensão ainda, né? Do que era realmente. E aí eu até tenho um adendo muito grande em relação a isso, né? Pais, levem os filhos para a comunidade, né, para receber os sacramentos na comunidade, para entender aquele pertencimento, entender aquela catequese espiritual na comunidade, né? Mas foi importante de toda forma a recepção do sacramento. E no dia da confirmação da crisma, eu recebi o primeiro grande sopro do Espírito Santo. Foi uma coisa assim que me transformou a partir daquele momento e eu senti cada vez mais a necessidade de estar próxima a Deus, né? Mas jovem, né? Ainda, infelizmente, sem um fortalecimento, segui na caminhada até que eu topei no EJC, né? A velha topada no EJC certeira, graças a Deus. E lá iniciou realmente a minha conversão. Então, o meu encontro verdadeiro com Deus, ele aconteceu no EJC, mas que teve contribuições de outros momentos, né, da fé anteriormente. E, graças a Deus, tem se confirmado no meu serviço dentro do sacramento do matrimônio. Então, é uma conversão diária, uma conversão constante, mas que teve essa grande topada no EJC, que transformou a minha vida e que construiu verdadeiramente até a minha família que eu tenho hoje. É isso. A senhora lembra mais ou menos... A senhora? Você... por favor, que eu sou jovem. Lembra mais... Porque assim, o Matheus, ele costuma falar... Eu sou horrível de lembrar das coisas, então... Muito provavelmente eu não lembro o que aconteceu no dia de ontem. Pouca coisa do dia de hoje. Mas o Matheus, ele costuma falar que o EJC, pra ele, né? Foi o despertar ali, foi um dos lugares onde ele se reconectou com a fé dele. E foi muito no servir dos demais, né? Uhum. Ele viu ali, poxa, o que as pessoas... Me corrija se eu estiver errado. Sim, foi isso mesmo. As pessoas me servindo aqui... Você que não fez EJC vai fazer. Não vou falar muita coisa aqui não. Mas não podemos falar muita coisa. Foi a experiência, foi mais ou menos nesse sentido, foi uma pregação. O que foi que lhe tocou mais ali no EJC em si? No EJC eu tive uma conversa com Deus, né? Deus falou em letras garrafais pra mim, porque ele fala com a gente sempre, mas a gente às vezes na pressa do dia a dia, na correria, não para e escuta, né? E aí no EJC ele sentou na cadeira e disse assim, agora é a hora, né, minha filha? Vamos escutar, vamos prestar atenção no que eu vou lhe dizer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos conversar olho no olho. Pelo amor de mim mesmo. Pelo amor de mim mesmo. E nesse momento, foi um dos momentos que eu também não posso falar abertamente, né? Mas foi um dos grandes momentos de encontro que a gente tem com Deus dentro da EJC. E que falava muito, como eu falei, do início da minha família. Porque era uma grande resposta que eu pedi a ele naquele momento. E ele me deu, né? Ele me disse o que eu deveria fazer para o processo de conversão, inclusive do meu digníssimo esposo hoje, graças a Deus. E da minha própria conversão. E foi nesse momento que eu entendi o amor de Deus por mim, né? Que todas as coisas que eu passei, que eu tava passando, fizeram sentido. Às vezes a gente tem nós, né? Eu tenho, falando de mim mesmo. Não entender por que determinadas coisas acontecem na nossa vida, né? Mas quando a gente tem um amadurecimento um pouquinho maior na fé e que a gente precisa amadurecer todos os dias em relação a isso, tudo se encaixa lá na frente, né?
As coisas vão batendo, dá uma sacudida. Meu Deus, por isso que aconteceu isso naquele dia e tarará, tarará. Então, hoje, tudo que a gente viveu, tudo que eu vivi, ele teve uma grande explicação nesse dia na JC. E aí, Deus me pegou pelo laço e disse assim, minha filha, eu não lhe quero mais longe de mim nunca mais. E eu disse, porra, eu lhe recebo, lhe amo, lhe sirvo para sempre. Inclusive, assim, falando da JC, o melhor momento, assim, pra mim... eu vou falar, não, você tá... Ó, a gente tava aqui esperando. Já tava assim, ó. Eles estão falando muito sobre... Não, a nossa mais velha de 12 anos... Nossa mais velha de 12 anos, ela fica... já vão falar da JC. Que não pode falar nada. Tem a galera que não fez, a gente sempre fica com essa. Besteira. Nem essas coisas. Nem é isso. Até eles fazem. Mas a JC é um grande instrumento de conversão. Mas é uma coisa que eu sempre falo e que eu acho importante a gente deixar isso bem claro. É um instrumento de passagem, né? O EJC, ele é um instrumento de conversão, é onde Deus lhe ajuda a ter aquele encontro mais próximo, mais verdadeiro. Mas ele precisa ser uma grande passagem. Tem muitos serviços dentro da igreja que Deus precisa da gente. E a gente não pode ficar Claro que servir ao JC é muito bom e é muito importante. E tanto é que a gente virou tios e voltamos pro serviço da JC, tanto que a gente ama servir. Mas a gente precisa abrir os leques de opções dentro da nossa fé, dentro da nossa igreja. É muito importante essa caminhada. Exato. É uma das coisas mais bonitas assim que eu acho na estratégia de pesca, de evangelização, né, da igreja, é começar mostrando para a pessoa que Deus, de fato, ama aquele filho. Sim. Eu acho isso muito incrível, porque quando você parte do princípio... E aí, claro que não que as outras estratégias que não sejam essa não funcionem, até porque só o que tem é gente que se converteu pelo intelecto, né, pela leitura, por ser confrontado muitas vezes. Sim. Mas a experiência de você começar a servir sabendo que aquele a quem você está servindo te ama é muito diferente. E esse serviço precisa ser visto assim, com esse grau de importância, né? A gente estava conversando essa semana em um momento de formação do EJC, justamente de uma grande pessoa que teve uma contribuição espiritual muito grande na minha vida, na do Alan, e ela falava que a gente só converte outras pessoas quando você que serve está verdadeiramente convertido. Senão você vai perder um grande tempo e vai fazer as outras pessoas perderem tempo. E às vezes a gente se questiona por que muita gente não fica, né, nos movimentos de jovens, da igreja. Muitas vezes porque começou com um serviço errado. E a gente precisa pensar e refletir muito sobre isso individualmente, né? Às vezes eu falo assim, eu preciso refletir sobre isso. Mas assim, hoje eu tô aqui e quando a Tamires me convidou, eu fiquei, meu Deus do céu, Alan, eu não tô entendendo esse convite, né? Tem nada, eu não tenho nada pra falar, a gente fica com essa impressão, né? Com esse medo, com esse receio. Mas aí quando a gente veste o véu da humildade, que tem que ser, e esses dias eu fiquei me pensando muito, eu tô aqui porque Deus me ama e tem uma misericórdia de mim. Porque tá aqui com vocês hoje, talvez não salve nem vida de ninguém que vai escutar nem nada, mas vai salvar a minha, né? O serviço aqui hoje é pra mim também. Então é a misericórdia, é esse amor que ele tem em todos os momentos que a gente tá. Totalmente. Meu Deus. A gente costuma falar aqui, né? Que isso a gente fala muito nos bastidores. Spoiler pra você que tá em casa. Mas a gente costuma falar sobre a maior importância dos episódios não serem nem tantas pessoas que estão ouvindo, né? Mas às vezes até a própria pessoa que vem aqui se ouvir, e o Dom pode ser realmente esse lugar de se reconectar, de se entender, né? Porque na correria da vida, às vezes a gente não para muito para olhar para nossa própria vida, né? Então, acho que a maior oportunidade que o Dom Pode tem dado, e eu não falo só para os convidados, mas pra gente mesmo, né? Sim. Caramba, de olhar para Mas como ouvinte, eu posso dizer que tem contribuído muito para a minha vida. Muito. Não, a gente escuta sempre. Foi o meu esposo que me apresentou vocês, né? Ele é fã desde sempre, desde o primeiro episódio. E aí, quando eu comecei a escutar e tudo... Minha gente, eu acho que todo episódio eu saio com uma reflexão. E aquilo ali fica marcado na minha cabeça o tempo inteiro. Aí eu lembro do que o Padre Toninho falou, lembro do que o Dom Jacinto falou, lembro do que a Letícia falou. E assim vai. Então, tem uma importância gigante isso aqui. Vocês são de Deus mesmo. Graças a Deus. Porque, assim, conversas profundas é muito do que, assim...
a gente tem tanta necessidade na correria do dia e tal, e ter uma conversa assim que a gente para e de fato tá só conversando com a pessoa. Tipo, a gente não tá esperando o ônibus chegar, ou a gente não tá esperando, sei lá, alguém na fila. A gente tá sentado pra conversar. E é só isso. E a gente não tá com celular. A gente não tá com celular, sabe? É literalmente aquela conversa que as pessoas costumavam ter. É por isso que eu tenho a impressão, não sei se vocês têm essa impressão também, mas que as pessoas antigamente eram mais inteligentes. E não que a gente se tornou mais burro, não é nesse sentido. Mas no sentido de que as pessoas se conectavam tão mais antes, né? De tipo, um ir pra casa do outro e conversar e trocar aquela ideia e passar o tempo lá conversando. Comer uma pizza, tomar uma coca. Né? Isso é comunidade de fé também, né? Por isso que a gente fala de comunidade, porque a gente precisa desse relacionamento. A gente precisa desse olho no olho, porque uma coisa que eu tô passando, às vezes é a mesma que o Joveci, que o Matheus tá passando, e a contribuição deles é o que faz a minha vida mudar, é o que faz eu refletir, é o que faz... É Deus. Né? Nada é coincidência, tudo é providência. E aí, quando você tá conversando com outra pessoa, né, na comunidade, você vai se fortalecendo, você vai crescendo. E eu falo isso, fico toda arrepiada. Porque a presença de Deus na nossa vida é muito importante, né? E aí, só pra puxar o gancho antes da gente passar pra próxima pergunta. Sim. Mas ainda na próxima pergunta eu ainda quero outra coisa. Não só enfim. Mas a gente tava falando sobre mudar a vida das pessoas. Já tem uma coisa que aconteceu nesse episódio que já mudou a minha percepção sobre tudo. Que é a questão das crianças as crianças na escola não. Os sacramentos na escola. Sim. Até hoje, até este episódio, a gravação deste episódio, na minha cabeça era uma vantagem muito grande, assim, pra família. E até assim, quando a gente olha uma instituição católica, tipo, caramba, além do ensino, oferece também os sacramentos. É uma coisa que é muito bom, né? Mas ouvindo você falar sobre levem os filhos pra comunidade, foi tipo, meu Deus, a comunidade, eu não tinha pensado. É o pertencimento. Claro que os sacramentos na escola não é que não é válido. Eu fiz todos na escola. É maravilhoso, né? Você receber com seus amigos e na escola sendo católica. Mas a vivência de comunidade, começando desde pequenininho, na catequese na comunidade, aí entra no processo do acólito, fica como acólito, aí depois volta pra comunidade de novo, vai pra crisma, aí depois volta, vem pra JC. Ele se sente pertencente a um lugar. Exato. Entendeu? Isso é muito importante. É uma coisa que eu também não tinha pensado sobre isso há muito tempo atrás, né? Mas hoje com os meus filhos, e a gente espera que a gente consiga isso, né? É trazer esse pertencimento pra eles. Caramba, eu não vou deixar a gente passar pra próxima pauta antes de entender. E o nosso querido Alan. Muito conectado. Como foi que ele chegou nesse rolê todo aí? Quando e como? Eita, meu Deus. Aí eu sou emotiva, né, minha gente? Falar da história da minha família. Também. Eita! Falar da história da minha família é uma pauta, assim, muito grande. O Alan, ele foi meu primeiro namorado, né? Eu era aquelas meninas de casa mesmo. Não gostava de festa, não saía. E conheci o Alan no trabalho. A gente trabalhou junto no mesmo lugar. E 19 para 20 anos, a gente namorou. Depois a gente teve um pit stop, né? E aí, 2 anos depois desse fim, nós voltamos. E quando nós voltamos, nós vivemos um relacionamento de mundo, né? De carne, que a gente fala. Acho que quando eu conheci o Alan, é importante falar isso. Quando eu conheci o Alan lá no trabalho, lá em 2008, né? Já vai fazer 15 anos agora. Em 2008, quando eu vi ele a primeira vez, uns tios lá da igreja falam assim, tem umas faíscas do Espírito Santo, quando você olha pra pessoa. Aí tem a faísca do Espírito Santo. E aí, quando eu olhei pra ele assim, como a gente tava aqui, eu tava de costas, eu olhei pra ele a primeira vez. Não foi uma faísca não, foi um holofote do Espírito Santo, né? Câmera lenta. Aí você olha, ele fica convencido com essa parte, mas é verdade. Eu olhei pra ele e eu senti assim, no fundo do meu coração, uma voz falando assim, você vai ter alguma coisa muito especial com esse rapaz. A primeira vez que a gente se viu. Primeira vez. Aí, obviamente, quando a gente não quer escutar Deus, né? Aí eu fiquei, menino velho desse, do bufão. Nunca nem vi esse menino na minha vida. Mas aí a gente começou um processo de amizade. Depois da amizade, né? Iniciou o namoro. Aí teve esse pit stop depois e nós voltamos. Quando nós voltamos, acho que muito mais por insistência minha, né? Eu acho que a gente tava conversando sobre relacionamento, da insistência do Matheus, da importância disso, mas acho que a insistência foi minha mesmo. Eu que queria esse relacionamento,
né? Porque escutando ainda aquela faísca, aquele holofote lá do Espírito Santo. Eu digo, meu Deus, mas o senhor não disse que ia ter. Tem que ter alguma coisa aqui. Cadê que eu tô caçando? Cadê que eu tô caçando e não tô achando essa faísca do Espírito Santo? Mas nós voltamos, vivemos o nosso namoro de mundo, né? E quando a gente fala um namoro de mundo, é um namoro de carne, é um namoro de insegurança, é um namoro de dúvida, é um namoro que você vive de festas, né? Igreja não tinha, né? Não tinha. Não, nem no Natal. A gente não tinha relação. E se você que está em casa, corta pra mim, produção. Está vivendo esse relacionamento, aguarda até o final. Vale a pena. Aguarde até o final. Arrasta pra cima e aprende. Subiu um curso dela. Aprenda a sair do namoro da carne. Vou fazer um curso. Oh, meu Deus, quem sou eu, Senhor? Descubra as faíscas do Espírito Santo. É um casal de tios que fala isso lá na nossa paróquia, mas é muito massa. É o máximo, porque quando os casais escutam, meu Deus, aconteceu isso mesmo. E aí, no nosso relacionamento, como a gente voltou, né, teve várias intercorrências nesse período, né, coisas bem trashes mesmo, assim, de carne. E aí, eu tinha muita segurança. O Alan tinha grande dificuldade de dizer que me amava, né, até porque a gente, hoje, conversando sobre isso, né, acho que ele nem sabia se me amava mesmo, né, a gente tava junto ali mais por uma insistência, por uma vontade, mas não tinha essa certeza de nada. E não tinha Deus, né, e o que não tem Deus, tudo fica mais falho, tudo fica mais difícil, a gente nem se conhecia verdadeiramente, na verdade. Tava num relacionamento já com 3 anos e praticamente não se conhecia. E aí veio o EJC. Fui convidada por uma amiga, né, para fazer o EJC, com a intenção de ter forças para terminar esse relacionamento que eu não aguentava mais. Mas que eu não tinha coragem de terminar, porque ainda reverberava na minha cabeça a história da faísca, né? E eu não tinha coragem de terminar. Aí passou 3 dias sumida. Aí passei pra ver se ele esquecia. E aí fiz o EJC. Quando eu fiz o EJC, foi esse momento das letras garrafais que Deus falou pra mim, né? E a gente conversando, eu e Nosso Senhor. E eu, Senhor, não aguento mais. Me ajuda, minha vida não tá boa. Eu tô sentindo um vazio muito grande. Eu não sei que vazio é esse, né? E vou falar, gente, vazios grandes é uma falta de Deus muito grande, né? E quando a gente entende isso, a gente busca esse entendimento, né, com a vida. E aí eu disse, eu não aguento mais, me ajuda. Aí foi nessa hora que ele falou em letras garrafais, minha filha, mas você não entendeu ainda que você não vai terminar esse relacionamento. Que o que você tem que fazer é converter ele pra nossa fé. E o Alan era uma pessoa de muita fé, mas ele não era católico, né? E eu era uma católica de BGE, até então, que a gente brinca, né? Infelizmente. Não tinha, minha mãe teve um grande esforço da parte dela, ela era sozinha, mas eu não tinha aquela vivência de missas dominicais, não tinha na minha casa. Não tinha aquela vivência de igreja, né? Eu tinha a vivência que eu tive com a minha bisavó, como eu falei, no colégio, mas não tinha. E aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou converter ele? Se nem eu tô completamente convertida, né, ainda. Tava naquele processo. E aí, eu lembro muito bem que quando você faz a JC, aí você tá naquele entusiasmo, né? Que depois a gente entende que entusiasmo é diferente de alegria, como nossa amiga nos ensinou outro dia. E a gente precisa buscar essa alegria constante. Mas segunda-feira, domingo tinha ido pra missa, segunda-feira eu tava na missa de novo. Então, um casal de amigos meus me convidou pra ir pra missa. E aí, eles muito da igreja, que são inclusive os padrinhos da nossa filha do meio. E aí eu ficava, digo, meu Deus, eu queria tanto isso pra mim. Vir pra missa com o Alan, eu queria tanto, Senhor. Aí ele ficava no meu ouvido, mas você pode ter, trabalhe, resolva isso aí, resolva. E nesse momento de fé, eu não sei nem se eu já falei isso pro Alan, agora que eu tô na dúvida se eu já contei isso pra ele. Ele vai confirmar. E aí, eu pedi, Senhor, me ajuda. Aí veio esse entendimento que ele tinha que fazer o JC. Então eu comecei a ir pra JC com frequências. E as missas, ele ia comigo pras missas, mas muito na dele, ia porque ia comigo, mas não ajoelhava em momento nenhum, ficava muito parado e tal. Como eu disse, ele tinha muita fé, mas ele não tinha entendimento da igreja católica em nada, né? Como é, amor? Era batizado.
Era batizado, ele já era batizado, já tinha tentado fazer a primeira Eucaristia outras vezes, mas não tinha aquela vivência, né? E aí aquilo, mas vai dar certo. Eu lembrava muito de Santo Agostinho, da mãe dele, né? E aí fui conhecer a história, e aquilo ali me cativou profundamente. Eu digo, Senhor, nem que seja 10 anos, mas a gente vai rezar e vai dar certo. Fizemos a inscrição no primeiro JC, perto da desesperada eu estava, procurei o JC em Teresina toda para iniciar esse processo de conversão, porque Deus tinha me dito, é na JC. Fizemos a primeira inscrição, quando foi quinta-feira, 11 horas da noite, na véspera do encontro. Teve um acontecimento e o Alan precisou sair do encontro da JC. Eu passei, acho que 3 dias chorando, assim, profundamente. Aqueles entendimentos que você não sabe por quê. Senhor, por que eu? Meu Deus, comigo. Por que isso? Por que aquilo? E aí, quando a gente volta a falar o que eu já falei, as coisas se encaixam perfeitamente depois, quando a gente entende o tempo de Deus. E aí, abriu as inscrições da nossa paróquia, da paróquia que eu fiz, o EJC que eu tinha escolhido pra minha vida. Claro que ele tinha que fazer lá, né? Óbvio, Senhor, como eu não tinha percebido isso, Senhor, por quê? E aí ele fez a inscrição. E ele, eu vou fazer, mas não é pra contar pra ninguém que eu vou fazer, não é pra me perguntar nada, não sei o que. Foi. Tava desse nível. Eu digo, não, tá bom. E eu só lá, ajoelhada no Santíssimo, 24 horas. Ei, o Alan tá fazendo um encontro, bora rezar por ele. Mas ele dizendo, não conte pra ninguém, eu contando pra todo mundo rezar pra poder ter essa conversão. Aí saiu na sexta-feira, não vou falar muito, porque o pessoal pode saber. Aí eu perguntei, caí na besteira de perguntar, e aí, foi bom? Ele disse que não foi assim, mas foi, que eu me lembro. Melancólico, lembro de tudo. E aí ele disse, essas perguntas a gente não faz, muito sério. Aí eu disse, meu Senhor Jesus, bora rezar mais. Aí sábado rezando mais, domingo rezando mais. E quando deu assim, no domingo, né, encerrou tudo. E aí nós fomos, nos abraçamos, eita, agora é a hora que toda vez eu me emociono. Nós nos abraçamos, ele me abraçou, agradeceu, né, e disse assim, meu Deus, muito obrigada por não ter desistido de mim. Eu verdadeiramente me encontrei hoje. Eu sei qual é o meu lugar, eu sei quem me ama e eu sei o que eu sou. Então, naquele dia, nossa família começou a ser construída. A gente já tava com 4 anos e eu queria terminar. Eu não aguentava mais aquele namoro ruim. E foi tão maravilhoso que 1 mês depois ele me pediu um casamento. Nossa! Jovens, trabalhem a conversão que o casamento sai. Muito bom. E aí nós, 1 mês depois, noivamos, né? Noivamos no Cristo Redentor, que eu tava falando pra vocês, o nosso noivado, na Capela de Nossa Senhora Aparecida e cantando a música de Nossa Senhora, na hora que ele me pediu. Então, assim, as providências começaram naquele momento da nossa conversão. Fizemos um encontro de namorados aqui em Lourdes, né, com o Padre Toninho. O Padre Toninho era o meu confessor da vida. E aí eu sabia toda a história de sofrimento que a gente passava no relacionamento. Ele, minha filha, traga esse menino pra fazer um encontro de namorados. Aí a gente fez o encontro de namorados, o Alan fez a JC. E a gente começou a tentar ser mais coerente na nossa vida. E, minha gente, eu falo demais, se vocês quiserem interromper qualquer hora. O Alec disse que eu falo demais. Mas eu falo mesmo. O podcast é o lugar certo pra falar, então tá tudo certo. E aí a gente viu que não tinha alguma coisa batendo. Sim. Né? Não tava batendo. Eu tava convertida, ele tava convertido, a gente tava indo às missas dominicais, não faltava mais nenhuma. Na primeira vez que o Alan se ajoelhou na consagração, meu Deus, eu achei que eu ia morrer bem ali, dura. Porque foi uma realização de um sonho de conversão. Entender o que era aquele momento pra gente, né? E comungar, a gente não comungava junto, porque ele não tinha feito a primeira Eucaristia, né? E aí a gente precisava desse momento, mas ele estava em comunhão. Então aquilo era a realização de um sonho. Era aquela missa que eu tinha pedido, era aquele JC que eu tinha visto, e Deus cumprindo todas as promessas que ele tinha feito pra mim. Só que não tava legal, né? A gente tinha feito encontro de namorados, e as palestras que são feitas e as conversas, né, foram importantes pra gente. E aí, mas e aí? Ainda tava um namoro de carne, né? A gente ainda precisava se conhecer mais, tava noivo, e a gente
será que a gente se conhecia verdadeiramente, né? Será que a gente se conhecia? Porque é uma coisa que hoje a gente tem uma compreensão disso, né? E que às vezes os jovens podem não ter. A carne, ela é um véu no seu olho. E o que é a carne? São as relações sexuais de fato, né? Que você tem antes do casamento, né? Isso eu posso falar abertamente aqui, graças a Deus. Sim. Lugar seguro. Na psicologia, não é um ambiente seguro aqui, pode falar. E aí você vai buscando justificativas para aquilo. Todo mundo faz. O mundo mudou. A igreja tem que mudar, né? O mundo é diferente, tá tudo bem, não tem problema. Fulano faz, e comunga e ó, tá tudo certo. Mas se nós vamos casar? A gente tá noivo, qual o problema? A igreja precisa se atualizar. Não, meu filho, a igreja não precisa se atualizar em nada. Ela escreveu essa história há 2000 anos, pela misericórdia de Deus, há mais de 2000 anos, pela misericórdia de Deus. E você, pela misericórdia, que está aqui hoje, você que precisa entender que a verdade é uma só. Não existe versões da verdade. Não existe interpretações da verdade. A verdade é uma só. E você precisa entender isso. Você precisa se abrir para esse processo. E abrir para esse processo é milagre de Deus. E a gente entendeu, Alan, isso por um... Olha como a conversão foi tão profunda, que a provocação não veio de mim, não. A provocação veio dele. É um homem. A provocação... E eu fico toda arrepiada falando. A provocação veio dele. Aí todo mundo fala que homem pro homem é difícil viver a castidade, pro homem é isso. Não, quando você tá com Deus, nada é difícil. Tudo é possível, porque ele é o Deus do impossível, né? E ele não nos dá nada, absolutamente nada, que não seja possível de ser realizável. Então, quando a gente entendeu esse processo do que era viver, e as pessoas têm muito medo dessa palavra, castidade, né? De viver a castidade. A castidade é uma constância na nossa vida, independente de ser jovem ou de ser casado. É um exercício de amadurecimento, é uma virtude de crescimento espiritual. E quando a gente entendeu isso, as coisas mudaram novamente, para melhor. A gente se conheceu verdadeiramente. A gente nem se conhecia, minha gente, de verdade. Porque o véu da carne, ele é muito sério, né? A relação sexual, ela tira outras oportunidades de você conhecer aquele eu, aquela pessoa. E a gente começou a valorizar outras coisas. A nossa companhia, o nosso andar de mãos dadas, o nosso olho no olho, as nossas sensações. E aí uma coisa que eu lembro... Fala, senão eu falo demais. Não, é real. Eu só tava lembrando aqui porque enquanto você tava falando sobre ser uma constância, né? Uhum. E aí eu matutando aqui também do quanto que viver da carne machuca a própria carne. Sim. A gente pensa que, tá ok. Não, mas tá machucando. Porque o peso da consciência parece que é um alinhamento. Quando você decide, olha, eu vou viver. E não é uma coisa de outro mundo, não. É um dia após o outro. Um dia após o outro. Você só precisa viver um dia a sua castidade. Uhum. E mais um dia, e mais um dia. Que a sensação que dá é que você vai se limpando completamente, né? Vai ficando mais leve, vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil. Sim. Vai ter dia que é mais difícil, mas tem dia que é mais fácil. E por aí vai. Mas é diferente daquele momento em que você tá vivendo realmente ali no 100% da carne, né? Uhum. Quando você tá na carne, tudo é mais difícil, parece que tudo desanda, parece que tá tudo mais pesado, tá tudo mais difícil. Mas vivam que vale a pena, um dia após o outro. Amar é decisão. Viver a castidade é uma decisão, né? E assim, a gente caiu. Tentamos, caímos, levantamos de novo, né? E levantamos e caímos e levantamos pela última vez e conseguimos. Mas assim, Deus pela infinita misericórdia nos ama e entendeu que nós somos humanos, temos as nossas falhas, mas que a gente não pode usar dessas falhas para usar como justificativa para não tentar e para não conseguir. Mas eu sou humano, Deus me ama mesmo assim. Não, você tá envergonhando ele, né? Se você perguntar a Deus, isso tá certo, e você sabe que a resposta é não, você tem consciência que você não tá fazendo uma coisa certa, né? Exatamente. Você sabe disso. E aí você sabe que ir para um ambiente de carne é uma coisa que, poxa, mancha o relacionamento de vocês, né? Porque você não conhece a pessoa. Isso foi uma das coisas que a gente botou como uma grande prioridade na nossa vida. Viver a nossa castidade e receber o sacramento do matrimônio em estado de graça.
Esse era o nosso grande objetivo, né? E pedir a Deus e agradecer a Deus por todas as misericórdias que Ele estava fazendo na nossa vida. Nunca pensamos que iríamos falar abertamente sobre isso em lugar algum, né? Esse era o nosso pacto até de silêncio, né? A gente não falava isso pra ninguém, não conversava sobre isso por ninguém. E acho que uma pessoa que a gente conversou é tudo doido. Mas, pô, não vivenciava, não sabia os milagres que estavam passando na nossa vida. Nesse período, tudo deu certo, né? Tudo deu certo. A gente conseguiu a nossa festa que a gente queria, que não era prioridade. A gente pensa hoje nisso, mas a gente conseguiu. A gente tinha a nossa casa. Todas as portas se abriam no trabalho, na vida. E o principal, a gente se conhecia. Uma vez a gente andando de mão dada, eu falo isso brincando, mas é verdade. O Alan ficava, que cheiro é esse? 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 E a gente vivendo na castidade. Ele, meu Deus, que cheiro bom. Aí me cheirou, ele disse, é você. Meu Deus, eu nunca tinha sentido esse cheiro, esse cheiro. Aí eu fico brincando, eu digo, pronto, naquele dia terminou de apaixonar de vez e era para sempre. Mas vocês percebem como a carne tira isso da gente? Né? Ele vela a gente de um jeito que a gente não consegue perceber outras sensações. E desenvolver a sexualidade é isso. Desenvolver a sua sexualidade é a sua completude. A gente esquece que a gente tem alma, né? A gente esquece que a gente tem alma. A gente acha que é só corpo, que é só matéria. E a nossa alma? O que a gente tá fazendo com ela? Levando pra carne e deixando ela envergonhadíssima, né? Então, quando a gente não tá em unidade, corpo e alma, as coisas não andam na nossa vida. Uma das coisas que eu acho mais legais, é assim, que me fez... Primeiro foi uma das primeiras dúvidas que eu tive a respeito da castidade. Foi a sensação de que eu seria preso. Uhum. Que, tipo assim, poxa... Isso aqui aponta... Na teoria, né? Tudo isso aqui aponta pra eu ficar como se fosse numa camisa de força e nunca mais, né? De viver aquilo ali preso e ser acorrentado e tal. Até virar a chave de que é justamente a castidade. E aí, quando você falava, eu tava... rapaz, é mesmo. Lembrando do processo. Caramba, é mesmo. É o que faz a gente descobrir a identidade mesmo. A nossa identidade. É um negócio muito... eu sempre vou falar desse documento porque foi muito legal, apesar de eu não lembrar do nome, que pena. Mas um documento que o Denis compartilhou comigo, que me ajudou no discernimento da vocação, e falava muito sobre castidade. Falava sobre castidade e falava sobre o chamado à santidade. O mote era o chamado à santidade, né? E aí tinha como mote a castidade lá. E lá ele, um documento de São João Paulo II, né, atrelava diretamente a castidade à pureza. Essa conotação da pureza trouxe pra mim isso que o Jonas estava falando, do negócio de caramba. De fato, eram picos e picos de tô feliz e... Não, tô triste. Agora eu não tô bem pior. Aí, tô feliz de novo. Não, mas tá ruim agora. E o contrário, né? Quando você vive um dia e assim, quando você consegue vencer naquele dia... O dia seguinte você tá, caramba, eu me sinto mais é como se eu tivesse mais no controle, nas melhor das conotações possíveis, né? Caramba, eu consigo ser agora eu já sei que eu não sou mais escravo das minhas vontades. E esse negócio de entender que a vontade escraviza é um caminho... A castidade é o domínio de si mesmo, né? A castidade, ela é um dia de cada vez. E aí acontece várias coisas para que isso aconteça, né? Primeiro, por que ela é um domínio de si mesmo? Porque você já experimentou. E aí o que você conhece, você quer novamente, porque acaba sendo um vício, né? Um vício da carne. Isso acontece. E às vezes você não entende, em muitos momentos, por que a Santa Mãe Igreja lhe pede para que você se preserve, para que você tenha um cuidado, porque ela lhe ama. E ela não vai lhe pedir uma coisa que não seja pro seu bem, que não seja pro seu amor. Então ela não quer que você sinta essas dores, né? Esses picos de alegria e tristeza, porque você não teve a carne, porque você já conheceu. Né? Então ela se preocupa. Ela se preocupa com filhos que podem chegar num contexto em que você não estava preparado. Filhos sempre são bênçãos, sempre são graças. Mas quando eles vêm de uma forma inesperada, às vezes você vai causar um sofrimento não só em você, mas naquela criança que precisa de um amor, precisa de um lar,
verdadeiro. Né? E o que a igreja pede é esse discernimento, não é para causar dor, aprisionamento. Pelo contrário, quem causa isso é a carne. Exatamente. A carne causa aprisionamento, causa dor, causa tristeza. Porque você faz, muitas vezes, tem uma relação e aí você sabe que aquilo ali não foi legal. Né? O seu corpo foi, naquele momento pode até ser bom, mas depois vem o vazio e você não sabe o que fazer. Então, a castidade, minha gente, não é um pedido de outro mundo. Não, é uma graça. É um milagre. É uma bênção de Deus que assim, faz a nossa vida crescer profundamente. E a gente vive a castidade no matrimônio. Sim. Né? A gente vive. Então, quando a gente tem um treinamento, às vezes as pessoas... Ah, mas fulano não conseguiu viver a castidade no matrimônio. Mas ele não vivia no namoro. Né? Então, você começar a viver a castidade no matrimônio realmente é mais difícil, né? Com a rotina, com a vida, com a correria. Mas quando você já tem um treino desde o namoro, você já vive aquilo ali desde o namoro. O casamento, minha gente, o casamento ele acontece. E ainda é difícil, mas acontece. Né? E acontece com muita bênção. Então, não é um pedido exorbitante. Se você quer, e peça a Deus porque Ele lhe dá, Ele consegue lhe dar. E assim, você pode. Você é dono de si mesmo junto com Deus. Ele lhe fez. Não é a carne que lhe aprisiona, não. Então, a nossa castidade foi uma grande graça. A gente recebeu o sacramento em estado de graça. E foi, assim, um dos dias mais felizes da nossa vida, né? Eu digo assim, nossa, porque é nossa, né? Meu marido vai confirmar que é nossa. Não é, tipo... Não é. É ou não é? É, sim. Então, foi um grande dia de grande bênção. Graças a Deus. Muito bom. Eu só queria reforçar também que em um mundo que a gente está vivendo hoje, que se prega muito a liberdade, no sentido de que os desejos precisam ser livres e tudo mais, aí eu só queria reforçar justamente isso. Não é. Viver com a liberdade dos desejos é insanidade, é loucura. Uhum. Não dá, sabe? É justamente o que o Matheus estava falando sobre a gente perder total controle. A galera que tá assistindo agora fala até pra gente mesmo, né? Para pra pensar. Você que tem vivido a sua vida desregrada, não tem vivido a castidade, olha pra tua vida e vê o quanto tu tá prisioneiro dessa realidade, sim, né? E aí eu levanto a bola aqui para um acompanhamento espiritual, sempre, né? Cara, procura um sacerdote, né? Procura um direcionamento. Eu não falo aqui só da confissão, não, apesar da importância ser igual da confissão, mas procura conversar, porque muitas vezes eu já parei pensando, pô, será que para mim é mais difícil? Né? Porque eu via as pessoas vivendo a castidade. Pô, será que pra mim é mais difícil? E talvez é uma pergunta de alguém que tá em casa, né? E muitas vezes o difícil não tá só pelo fato de você da dificuldade de viver, mas às vezes foi algo que aconteceu lá atrás. Sim. Às vezes foi algo que você viveu e que o direcionamento espiritual, ele vai lhe aconselhar, muitas vezes vai curar algumas feridas que te aprisionam nessa realidade e se não curar, vai te dar o melhor caminho para isso, né? Porque temos os profissionais da saúde para isso. Sim. Também, né? Então, vamos curar as feridas para que a gente consiga viver realmente a viver como ela tem bem, vivida. Feliz. Exato. E assim, é uma felicidade, minha gente. Assim, a gente não tá falando aqui a conta da carochinha, não, né? Esse pessoal aí... A Poliana, são... esse pessoal tá vivendo assim outro mundo. Não, é real, é bom, é feliz. E a gente quer o melhor pra vocês, né? Como a gente quer pra gente também. Uma das coisas que me ajudou e me ajuda, né? Não é que me ajudou, me ajuda. Sem dúvida, tem duas coisas, né? Uma delas é as coisas que eu consumia, músicas e filmes, tipo, o contemplar aquilo que eu consumia me ajudou a entender algumas coisas que eu não precisava cultivar mesmo. Exato. Principalmente na música. Eu nunca fui o cara de ouvir música muito esculhambação, mas... Graças a Deus. Aquele DVD da Anitta. Tirando o DVD da brincadeira. Enfim, se você quiser sentar aqui... Como você disse que eu já aprendi, bendito seja Deus. Mas foi uma das coisas, assim, ter atenção ao que eu consumia e começar a consumir coisas... E não necessariamente, que isso é importante dizer, não necessariamente coisas eclesiais, né? Mas as coisas belas, as coisas bonitas, as coisas que tinham alguma mensagem que era além da mensagem fácil.
Que vai desde um romance simplão a, enfim, as esculhambações de filmes. Né? E a outra coisa, sem dúvida nenhuma, tá perto de gente que queria a mesma coisa. É isso. Cara, isso faz muita diferença. Uhum. Conversar com pessoas que entendem o que é, conviver com pessoas que viveram e conseguem me orientar, né? E a gente conversava com a Thaís, e a Thaís, a gente conversava muito sobre isso, né? Com os nossos amigos e tal. E, cara, inclusive aqui no Dom Pod a gente já falou sobre isso. Só quem tá na caminhada da santidade é capaz de tipo, cara, isso é normal e o caminho que me ajudou foi esse. Sim. E aquilo ali ser uma explosão na tua cabeça que tu fica, caramba, é possível. Claro que é. Essa luzinha que acende de é possível, que não é coisa não é uma coisa distante, cara, isso faz muita diferença. Isso são estratégias que você vai fazendo, né? E claro que o que você quer ficar vendo, eu sempre falo pra lá algumas coisas. O que a gente quer abrir as portas pro inimigo entrar na nossa vida, né? Pra que eu vou ficar consumindo determinados tipos de filmes, músicas, que eu sei que aquilo ali não vai contribuir pra minha vida de fé, né? Pra minha oração. Aí o pessoal fala, você vai ser alienado, vai viver num mundo só seu e das pessoas... Não, mas assim, são as escolhas que eu faço pra minha vida. E é claro que trazer pra perto da gente pessoas que pensam igual a gente, isso futuramente vocês vão viver isso com os filhos de vocês, é muito bom. Você tem uma comunhão na educação dos filhos, você tem uma comunhão na sua vida, de namorado, né? Isso faz uma diferença. Pra que eu vou escancarar as portas da minha vida pro inimigo entrar? Pra quê? São coisas que não tem necessidade, né? A gente tem que abrir e escancarar as portas do nosso coração pra Jesus entrar, pra Deus entrar e trazer essas estratégias pra isso. Isso são estratégias muito importantes que a gente viveu também, né? E que contribuíram pro nosso relacionamento, né? E quando os olhos veem, claro que a carne sente. Então vamos abrir outros olhos, né? Os olhos do nosso coração, os nossos ouvidos, para escutar coisas e ver coisas belas que contribuam realmente para a nossa vida de fé. Isso faz uma diferença muito grande. Agora bora para Roma. Ah, não. Eu tô muito curioso pra saber essa história. O Stalker, como é o nosso amigo Matheus, fuçando aí as redes sociais da Ingrid. Tia Ingrid. Ele encontrou uma imagem lá que tinha quem, Matheus Fernandes? O Papa Francisco, uma carta, um negócio bonito assim, uma bênção. Como foi a história da visita de vocês lá? Vocês foram lá. Como é que foi assim, desde... Vamos lá visitar o nosso Papa? Nosso best. Inclusive o texto. Inclusive aqui... Aí, galera, eu não vou colocar o negócio que passou pela mão do Papa Francisco, você não tá ligado. E reze o texto. Reze o texto, muito importante. Como foi essa história? Como é que vocês chegaram nessa conversa... E a concretização dessas coisas. Eu tenho do fax da bênção. Do fax da bênção. não esconda nada, conte tudo. Não, eu sempre tive um grande sonho, né? E quando a gente faz a caminhada com Deus, os sonhos se realizam de fato, né? Porque Ele sabe o momento certo para cada coisa e Ele providencia todas as coisas, né? E eu tinha um grande sonho de ir casada, né? No grande... local, assim, do início da nossa igreja, né? Pra mim era um grande sonho ir a Roma com o meu esposo. Então, nós começamos tínhamos dinheiro pra nada. A gente se mudou, nossa casa não tinha uma mesa, não tinha nem luz direito no nosso apartamento, mas a gente foi juntando os dinheiros pra ir pra Roma, né? E Deus providenciou tudo. A gente não tinha dinheiro pra levar, mas apareceu uma coisa, apareceu um trabalho, apareceu uma coisa, e a gente conseguiu tudo. E eu sabia dessa audiência pública que tem às quartas-feiras, né, em Roma, com o Papa, e que tinha uma bênção especial para os casais, né, para os casais recém-casados. E que você tinha, aí quando você entra na página do Vaticano, isso é real, minha gente, vocês podem fazer isso. Na página do Vaticano tem todas essas informações. Corre lá. Nossa vida. Corre lá. Então tem na página do Vaticano e era um fax. Você tinha que enviar um fax em pleno 2017. Caramba. Senhor, onde é que eu vou arrumar um fax? E aí, graças a Deus, eu casei com meu esposo. Eu fico brincando que ele é meu TI, né? Ele resolve todas as ele tem uma paciência. Muita paciência, às vezes não, porque eu sou destruidora de eletrônicos. E aí, ele descobriu na nossa impressora que tinha uma função fax. Leu o manual, foi, voltou, enviamos o fax e não tínhamos a certeza que o fax tinha ido. Eu digo, meu Deus, Alan, será que esse fax foi? Aí, Alan, vamos ver, vamos deixar pra providência.
Casamos, recebemos o sacramento do matrimônio. Recebemos o sacramento do matrimônio e aí quando tem o fuso horário, né, diferenciado daqui e lá. Quando foi de madrugada, chegou um e-mail do Vaticano dizendo que o nosso pedido tinha sido aceito, que na audiência era data tal, e a gente pediu a data justamente para coincidir da época que a gente estava em Roma, né, na lua de mel. E ele disse que a gente tinha que pagar os convites no Vaticano para conhecer o Papa Francisco. Só que tinha uma exigência, a gente tinha que ir como recém-casados. Eu tinha que ir de branco, toda de branco, como se fosse realmente casar novamente. O Alan de terno e gravata, todo na formalidade. Caraca. Nessa hora eu pulei em cima dele, eu digo, meu Deus, deu certo! E foi assim, comecei a chorar, e era uma realização de um sonho. E fomos a Roma, né? Tivemos a nossa lua de mel, e a última atividade da lua de mel era a audiência, que era a data da audiência. Acordamos super cedo, né? Botamos a nossa roupinha branca, que levei um vestido. Não um vestido de noiva, mas lá, como pessoal da própria Europa, todo mundo ia com os vestidos que casaram. Então tinha mulher com os vestidões de véu, grinalda. Não cabia na mala, né? Então a gente levou uma coisa bem mais singela, um pouco mais discreta. Acordamos muito cedo, pegamos o trem e mesmo assim, olha, como as providências, nada é coincidência, tudo é providência, nada é coincidência, tudo é providência. E aí a gente fizemos todo o cronograma do horário, mas por algum motivo algumas coisas se atrasaram, né, que Deus sabe, e chegamos já em cima da hora, quando lá já estava lotado de casais. Então quando você entrava no Vaticano, você tinha um espaço, né, do lado do altar do Papa, que só ficavam os casais. E que tinha, assim, várias fileiras de cadeiras com muitos casais mesmo. E a gente chegamos atrasados, ficamos na última fileira, né? Eu digo, o Alan, nós não vamos ver ele, não. Mas a gente levanta aqui a cabeça, a gente não vai conversar com ele. E o Alan, muito, muito centrado, disse, calma, amor, vamos esperar, vamos ver o que Deus tem pra nós, né? E lá tinha depois que acaba a audiência, ele dá aquela bênção mais solene, mais próxima dos casais mesmo, né? Ele roda, conversa. E aí tinha 2 portões. Um portão lá na frente, na primeira fileira, e um portão atrás. Então eles poderiam abrir qualquer um dos dois para os casais entrarem para um outro ambiente na frente da Basílica de São Pedro para receber a bênção, né? Obviamente, como Deus é providência, ele abriu o portão de trás. Como nós estávamos na última fila, nós fomos o terceiro casal a entrar. Ficamos bem na frente do local onde o Papa passa. Nessas horas, quando a ficha caiu, minhas pernas começaram a tremer. Eu fiquei logo nervosa, já comecei logo a chorar. Eu digo, meu Deus, Alan, vamos falar com ele, vamos falar com o Papa Francisco, vamos falar com o Papa Francisco. E o Alan traçando várias estratégias de exatas, né? Traçando várias planilhas na cabeça dele. Várias estratégias de exatas. Olha, quando ele passar, tu segura ele. Eu tiro uma foto e a gente conversa com ele. Claro que eu não ia conseguir fazer nada disso, né? Mas tu faz isso, eu digo. Aí quando o Papa vem, lá vem o Papa, eu digo, meu Deus, eu não tô acreditando. Senhor, aí, sabe aquelas coisas que vêm as fichas acontecendo? Meu Deus, todo o sofrimento que eu tive no meu relacionamento, minha desistência, o EJC, a conversão, o casamento, a castidade, tudo era pra esse momento, pra Deus, assim, pra gente viver isso juntos, né? E ele parou na nossa frente, o Alan segurou ele. E o Alan disse assim, Papa, não vai pra lugar nenhum. Papa, sua bênção. Ele botou a mão na cabeça do Alan mesmo, real, e disse que Deus lhe abençoe, meu filho. E aí, nós segurando, assim, eu segurei a mão dele, beijei, tava esse terço, né, com as nossas alianças que a gente tinha tirado, botei na minha mão. Ele benzeu as nossas alianças, abençoou. E aí, eu nessa hora, debulhada em lágrimas, né? Morrendo já, não conseguia mais falar nada. E o Alan disse, Papa, nós somos do Brasil. Aí ele falou em português com a gente. Disse assim, do Brasil, sim. Aí eu fico brincando com o Alan. Aí ele perguntou, de qual cidade? Aí a gente, de Teresina, ele, Aí eu fico brincando com o Alan, que ele faltou dizer assim, lembro, muito quente. Aí ele, e tirou assim, e tem um pessoal do Vaticano mesmo, que fica tirando fotos. Minha gente, parecia que a gente tinha contratado um fotógrafo profissional. Todas aquelas fotos foram do fotógrafo oficial do Vaticano. Ele tirou todas as fotos, assim, como se a gente tivesse... E ele conversou com a gente, nos deu a bênção, abençoou o nosso matrimônio. E assim, foi o dia 25 de outubro de 2017. Eu digo sem medo de errar, que foi o segundo dia que eu recebi o sacramento do matrimônio, né? O Alan sempre fala, meu esposo amado, diz que foi como se ele tivesse tocado em Jesus, né? E assim, foi um momento
Minha gente, nem que a gente pague 300 serviços na igreja, a gente não consegue nunca agradecer a Deus o suficiente por essa misericórdia na nossa vida. Mas assim, foi uma grande contribuição pro nosso para sempre, né? O nosso matrimônio para sempre. Cara, eu imagino assim que quando você tem um encontro com um bispo, já é um negócio assim de outro mundo. É. Né? Tipo, meu Deus, a gente foi recentemente conhecer Dom Juarez. Maravilhoso. E aí, nossa, a gente vai conversar com um bispo. Meu Deus, o que a gente vai conversar com um bispo? Eu imagino que pra falar com um papa deve ser Não. 50 mil vezes mais... Não tem como descrever o que foi. Foi assim, só Deus mesmo, só pela misericórdia dele. E sempre quando a gente tem... E é um fortalecimento pra gente, né? Sempre que a gente tá num momento, às vezes, de alguma dificuldade, a gente olha as fotos e diz, olha a misericórdia de Deus aqui. Assim como as fotos do matrimônio, né? São uma misericórdia. A gente recebe uma grande unção, uma grande bênção naquele dia. Que vocês vão receber e vão ver. Senhor, ouve a tua filha. E aí, Senhor, a gente dá aquela velha pressão. Vamos receber o sacramento, que é bom demais. Eu fico imaginando se fosse eu e a Tamires. Lá. Eita, cara. Aí tem mais o Papa vindo, aí demorava assim, preto, na escuridão. Demorava pouco, tava o pessoal querendo limpar a praça. Ei, levanta aí. É porque o Papa passou e eu acho que vocês desligaram na hora. Eu ia cair tudo no chão. Não, eu andei perto. Andei bem pertinho de desmaiar. Mas se recebe uma espécie de carta, um documento... A gente recebe um e-mail, né, dando autorização, e aí a gente vai, antes da audiência, receber convites oficiais, né? Eu entrei no Vaticano, né, para receber os convites, e aí você recebe os convites e no outro dia você tem esse momento especial com o Papa. Então, assim, é uma bênção, é um novo sacramento. Ele dá uma bênção especial para os casais para fortalecer o sacramento do matrimônio. Minha gente, é possível para todos. Lá no site do Vaticano. Lá no site do Vaticano. 11, a gente vai mandar fax. Vamos mandar um fax. Por favor, façam isso, porque fortalece muito a gente. Nossa, eu imagino. E falando de família, a gente falava do começo, né? Uhum. Realmente é muito diferente, assim, o viver com Deus e o viver... Eu vou dizer aleatório, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Mas uma vida que o solo tá sendo aqui a igreja, que o solo tá sendo Deus, é muito diferente. É muito diferente. Assim, imagino também na construção da família, né? Tipo assim, o namoro, Deus já foi movimentando tudo com a família, também é a mesma coisa. Como é que vocês chegaram na pastoral familiar? Porque é um serviço, assim, que eu fico... Caramba, eu não sei se é porque eu ouço pouco falar... Eu tenho ouvido falar mais na minha paróquia, né? E, ao mesmo tempo, parece que a pastoral familiar tá tão em tudo que né? Tipo assim, quase todo mundo é pastoral familiar e tá inserido em uma outra coisa, ou quase todo mundo tá inserido na pastoral familiar. O que é essa pastoral? Como é que vocês chegaram lá? O que foi que atraiu vocês para esse serviço? Como é que foi esse processo? Eu brinco de novo que foi uma misericórdia de Deus, né? Porque quando a gente fez a JC e a gente recebeu o sacramento, a gente não poderia mais servir no encontro, né? E eu tinha, assim, era uma grande angústia mesmo. Meu Deus, a gente vai servir aonde? Porque nós somos dois apaixonados por Jesus, dois loucos por Jesus. E a gente acredita mesmo que uma fé sem obras é uma fé morta. E a gente quer servir, a gente ama servir, é uma coisa da gente, nos fortalece e nos agrada muito, né? E agrada muito a Deus. E aí a gente ficou procurando uma pastoral. Fomos primeiro para a pastoral da acolhida, na nossa comunidade, né? Iniciamos na pastoral da acolhida porque a gente queria servir. E aí vieram várias missões na pastoral da acolhida e a gente, com 1 ano de sacramento do matrimônio, o nosso diretor espiritual, que eu digo que ele é um grande visionário, ou... Padre Carlito, eu lhe amo, o senhor sabe, mas assim, ele não tinha, eu digo, às vezes eu acho que ele não tinha muito juízo. O que é que um casal de 1 ano de sacramento do matrimônio sabe da vida de casado? A gente não sabia nada. E ele chegou pra gente, assim, num momento, num festejo de outra comunidade próxima. Ingrid, vem cá, tu já tá com 1 ano, né, de casado? Eu digo, olha, pois, vão lá na paróquia, você e o Alan, que vocês vão coordenar a pastoral familiar aqui de São João. Na coordenação. Não, a gente até hoje tá na coordenação, tem 4 anos, mas...
4, 5, quase 5 anos, né? E aí, não, vocês vão coordenar a pastoral familiar, eu confio muito no trabalho de vocês, nananana. Aí eu olhei pra Alan e eu digo, meu Deus, Alan, o que é que a gente sabe de pastoral familiar? A cabeça do papo deu 15 anos de casado. Foi! Não, eu acho! Boa! A gente tem essa teoria, você... A gente tem essa mesma teoria. Pronto, tá confirmado. A gente ganhou 15 anos de casado nesse processo. E claro que a gente não consegue dizer não pras coisas de Deus. Eu só disse, sim, senhor, vamos assumir a pastoral familiar. E corri pro Alan, eu digo, Alan, não vamos assumir a pastoral familiar como? Pela providência de Deus, como sempre, tudo é na nossa vida. E aí nós fomos estudar o que era a pastoral familiar, verdadeiramente, né? Ler os documentos da igreja, o que a igreja fala da pastoral familiar. E eu brinco também que a pastoral familiar é onipresente, porque ela tem essa questão, ela é um coração da igreja mesmo. Né? Ela está relacionada com todas as pastorais, praticamente. Né? A pastoral familiar é família, então tem mãe, tem pai, tem esposo, tem viúva, tem criança. Então tá aí, tudo a gente relaciona com catequese, com batismo, né? Se relaciona com jovens, com a JC, com a juventude, com o encontro de casais. Então ela se relaciona com tudo mesmo. E a pastoral familiar tem vários braços. Tem um braço voltado para o pré-matrimônio, que é para a preparação dos noivos, né? Desses casais de namorados também. Por isso que tem os encontros abençoados de namorados, que vocês serviram muito, que nós também, né? E tem a catequese, a presença da pastoral familiar na catequese, conversando com os pais, inclusive das crianças que ainda não receberam o sacramento do matrimônio. Por quê, né? Vamos tentar trazer para eles mais próximo para a bênção, né? Para entender o que é aquela bênção, o que é o fortalecimento do sacramento. Então, nós temos a pastoral familiar do pós-matrimônio, para acompanhar aqueles casais que iniciaram a vida e que estão já em matrimônio, junto com o SCC e sem o SCC também, porque a gente tem um encontro de jovens casais, por exemplo, que é um apoio para aqueles casais nos primeiros 5 anos de relacionamento. Né? Tem um grande dado estatístico, infelizmente, que às vezes tem uma tendência, nesses primeiros 5 anos, de serem de fato os anos mais difíceis, né? Mas porque são 2 educações divergentes que moram juntos, porque namoro é diferente de casamento mesmo, né? Vocês sabem, José Messi sabem. São 2 educações diferentes, são 2, mas que o namoro ajuda, porque o namoro prepara para esse momento. A gente precisa ter um namoro cuidado, e isso a pastoral faz, né? Então a gente apoia esses jovens casais depois desses 5 anos, desses 5 anos de relacionamento inicial, depois vão pro SCC, continuamos fazendo esse acompanhamento. Temos os casos especiais também, que é um outro setor, que são aquelas pessoas que são viúvas, mas ser viúvo não é para se afastar da igreja, pelo contrário, né? Casamentos de segunda união, que são pessoas que já vêm de um outro relacionamento, que já receberam o sacramento, que tem algum impedimento para receber, ou que às vezes podem até entrar num processo diferenciado, mas que não tem conhecimento, então a gente dá todo o apoio. Para aqueles casais que estão também vivendo juntos em união estável, em um casamento civil, mas que não tem o sacramento. Então a gente prepara casamentos comunitários, e eu sempre brinco que brinco não, tem uma realidade. A providência, minha gente, nos casamentos comunitários, minha gente, é um show. Assim, a igreja se decora numa lindeza de um casamento comunitário que, assim, os casais até se impressionam. Vocês conseguiram comprar toda essa decoração. Eu digo, eu não, Deus, meu filho. A conta aqui quando a pastoral familiar com Deus é enorme. Pix de Deus. Pix de Deus. Falando disso, tá aqui o talão dele. Pega seu carnê. É o carnê mensal. Então, a pastoral familiar trabalha em todas essas áreas, né? Então, ela é realmente uma constante em várias áreas da igreja. E pra gente, e como eu falei do início, né? Não é só pros casais, e não é. É pela misericórdia do nosso matrimônio. Minha gente, é um fortalecimento no nosso sacramento, que assim, é surreal. A gente vai para um encontro de noivos e vai preparar aquele encontro de noivos. Então a gente senta, eu e o Alan, conversa, prepara. É um momento só nós dois. Às vezes na correria com as crianças, no dia a dia, a gente tem que parar para olhar um no olho do outro e falar sobre isso. Então, fortalece o matrimônio. Então, quem serve na pastoral tem um matrimônio muito mais forte. E não só na pastoral familiar. Serviço na igreja. Há um fortalecimento matrimonial. Eu amo minha paróquia, assim, e amo a vida paroquial, a vida em comunidade, né? Eu acho que é a minha vocação mesmo, né? Nossa vocação. Que agora nós somos um só. Aí a gente tava até brincando, eu tô aqui falando, mas tudo que eu falo é nosso, né? Nós somos um só. E o nosso casamento, nosso sacramento, ele é para sempre.
Né? Às vezes, lá em casa nunca entrou essa historinha de falácia de que se não der certo, separa. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não entendem isso também. Você casou na frente, você recebeu o sacramento na frente de Jesus. Você recebeu o sacramento em 3. É você, seu esposo e Jesus. Você fez as promessas para Jesus. Aí você vai descobrir, não, Senhor, não foi bem aquilo que eu prometi. Não. O nosso sacramento é para sempre, mas é um para sempre diário, né? Também, todos os dias lutando. E o serviço na igreja, por isso que eu sempre falo, venham servir. Venham servir, vamos pra pastoral, vamos ficar junto. O pessoal nem me aguenta mais. Mas onde a gente anda, o pessoal diz, eita, que a gente tá pra puxar o povo pelos cabelos e assim, venha, sirva. É porque é muito bom. E eu queria muito que as pessoas sentissem isso, né? E nós somos muito felizes na pastoral. Não sei se ficaremos na pastoral eternamente, mas uma coisa que é certeza, nós serviremos a Deus eternamente, porque nós somos apaixonados por Jesus, porque nós temos uma conta da visita do Papa muito grande também. Pra ser quitada. Pra ser quitada que não dá nunca. Mas assim, é uma grande graça mesmo. E o quanto é importante para as crianças também, né? Sim. A gente falava, acho que foi no episódio da Suene que a gente comentava aqui sobre... A Suene comentava que disse que ela lembra muito de a conversão dela ter passado por enxergar a família dela, né? No servir, isso em EJC, isso no encontro matrimonial, que eu acho que é o encontro matrimonial, né? Ela falou mesmo. Isso, eu lembro do episódio. E aí ver que a família dela inserida foi o caminho de conversão dela, né? E a gente acaba passando por isso, né? Passando para as crianças. Eu imagino que para as crianças lá acompanham tudo, participam dentro das possibilidades. E não deixa de ser um painel para elas piscando ali, né? Sobre Jesus. E às vezes eu tenho uma preocupação, porque assim, sei que é simples, né? Assim, vamos sair de casa. Quando você sai de casa, deixa eu ver se sabe agora, Matheus saberá contar isso futuramente. Você tem que levar o carro todinho pra levar as coisas da criança. É o almoço, é o lanche, é a comida, é não sei o que, é a fralda, é não sei o que. Graças a Deus o Alan tem paciência, que às vezes eu esqueço tudo, mas não esqueço os meninos, graças a Deus. Mas assim, às vezes é mais difícil você ir nesse contexto. Mas é uma decisão. Os meninos vão pra tudo. Tudo que a gente pode levar, eles vão. Tem coisas que a gente não leva pra não sair da rotina, né? Mas eles sabem da nossa vivência de igreja. Eles sabem da nossa vivência de fé. E que bom! Eu quero que eles saibam. Eu quero que eles vivam isso. A Maria Helena, com 2 anos, ela sabe rezar a Ave Maria completa, né? Ela reza o Santo Anjo inteiro. O Alan sempre, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ele tem esse entendimento, às vezes com muito mais cuidado até, de todos os dias pedir a bênção à Nossa Senhora. Eles sabem quem é a Nossa Senhora. Onde eles estiverem, eles olham a imagem de Mandinha, né? Então, a Mãezinha do Céu, eles sabem aquilo. E aquilo, em algum momento, vai ser um fortalecimento para eles. Porque onde eu não posso chegar como pai e como mãe, Deus está lá. Então, todas as vezes que eu não estiver perto, se ele pegar no Santo Terço, se ele rezar o terço, se ele ver a imagem de Nossa Senhora, se ele ver um crucifixo, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele pode voltar e onde ele quer chegar. Então, essa vivência de fé, levem os seus filhos para a igreja, levem para a missa. Ah, mas ele faz barulho, mas ele está num processo de educação, é criança, né? Ele está num processo educacional. Às vezes a gente vai pra missa e a gente tá participando da missa, mas às vezes ele tá chorando, às vezes tá um pouco mais enjoado. Mas a gente tá lá, a gente tá vivendo aquele momento. Uma palavrinha que a gente escuta já é um fortalecimento para nosso dia, para nossa semana, para nossa vida. E aí, às vezes, a gente consegue missas muito calmas. A gente sai da missa e a gente olha assim. Hoje foi legal. Hoje foi muito legal. Hoje foi muito bom. E a gente fica, Maria Helena, você se comportou muito bem. Eu comportei, né? Já tem dias. Já tem dias um pouco mais complexos. Mas assim, é uma vivência que a gente quer. A gente não abre mão desse momento, né, da nossa família. A Aninha já tem 12 anos, né, Ana Cecília. E ela, acho que ela foi a que acompanhou até hoje as maiores reuniões de todos os tempos, assim, de montar coisa, de montar festejo. Ela tem essa vivência, né? E que bom, bendito seja Deus, como diz vocês, né? Que a gente consiga levar isso para os nossos filhos. Isso é fortalecimento. As doenças mentais e espirituais, elas chegam muito onde tem um grande vazio, como eu falei no início, né? E eu tinha esse vazio, né? Eu estudei na escola católica, eu tinha aquela vivência dentro da minha casa, mas eu tinha um grande vazio.
Porque eu não tinha Deus verdadeiramente. E às vezes, até hoje, no dia a dia, você tem uma vida muito corrida. A vida é corrida hoje. E às vezes você tem ansiedades, que a ansiedade ela é natural, né? Do ser humano, né? Uma preocupação da vida e tudo. E às vezes, quando eu tô nos dias mais difíceis, eu digo, Senhor, aí a gente para. Hoje, tudo na minha vida, isso foi falado pelo Mike, foi falado pelo... Tá vendo? Eu assisto. Foi falado pela Suene, foi falado pra todo mundo, por todo mundo. Mas tudo eu entrego pra Deus. Vou fazer um seminário, eu tô fazendo doutorado agora, né, na Federal, com 3 meninos. Aí as pessoas dizem, meu Deus, como é que tu consegue? Eu digo, minha gente, eu não consigo nada. Vocês não entenderam que é Deus? Tudo é Ele. Se não for Ele, a gente não consegue nada na nossa vida. E tudo eu rezo. É um seminário, é uma prova. Eu vou dar aula todas as vezes que eu entro na sala de aula. Eu faço uma oração antes de entrar. Rezo uma Ave Maria e digo, Senhor, que todas as palavras que saiam de hoje da minha boca nesta aula seja para a tua graça e a tua glória, né? E eu tento fazer isso em tudo na nossa vida, porque isso vai ajudando a preencher aqueles vazios que às vezes teimam em querer bater na nossa porta. Claro que tem gente que precisa de outras ajudas e ótimo, né? Graças a Deus que Deus permite isso. Mas essas ajudas espirituais nos auxiliam muito no dia a dia. E alcança mesmo, né? Eu tava pensando aqui o quanto que as orações, elas são sempre respondidas. Sim. Eu acho que eu não consigo me lembrar de uma oração que eu fiz assim, sem ser aquelas orações tipo, meu Deus, tomara que eu não atrase. Talvez, né? Se eu banhar com 5 minutos pra eu chegar, provavelmente eu vou me atrasar. Mas as orações que geralmente a gente para assim, ou tá muito preocupado com alguma coisa e pede, Deus, tô precisando disso, que seja feita a tua vontade. Geralmente, ele não só... aliás, ele faz questão de responder aquela oração com a nossa vida, né? De maneira com que a gente viva e aí, meu Deus, olha só, eu rezei por isso aqui tal dia e hoje eu recebi, ou eu rezei por isso aqui tal dia e eu não recebi, porque se eu tivesse recebido, seria assim, 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 e eu não estaria tão feliz quanto eu tô. Nem você estaria pronto para receber aquela graça naquele momento, né? Exato. E aí Deus vai nos dando doses homeopáticas. A gente quer uma grande graça, mas a gente não tá pronto para receber ela ainda. Aí acontece isso pra graça chegar e você ficar, meu Deus, a graça chegou. Então, assim, a vida da gente é tudo mesmo uma grande história contada por Deus, né? E que quando a gente entrega isso na mão dele, as coisas acontecem. E eu digo assim, minha gente, é uma evolução. Eu tenho muito que melhorar na minha vida de fé. Eu tenho muito que estudar, eu tenho muito que entender, aprofundar a minha igreja. Eu tenho muito que fortalecer o meu momento de oração com meu esposo. Nós ainda estamos bem longe de chegar onde nós queremos, mas nós estamos buscando. E a santidade no sacramento do matrimônio é alguma coisa que não se alcança sozinho. Quando você recebe o sacramento do matrimônio é serviço, né? E você está servindo o seu esposo está servindo a você, porque juntos vocês têm que entrar no céu. Um é responsável pela graça e pela santidade do outro. Você não entra só. Então, todos os dias eu digo, Alan, a gente quer entrar no céu. Bora, Alan, olha o céu. E eu salvo ele e ele me salva. Então, é uma construção que a gente faz constante e diária. É isso. Uma coisa que você falou que é de extrema importância, né? Porque nós falamos da santidade no casamento, né? Que a gente precisa buscar. E do que você falou, eu quero só reforçar. Tem uma via que ela realmente facilita, né? Que, gente, pelo amor de Deus, não dá. Eu garanto pra vocês, especialmente dentro de quem vai casar, da vida de quem vai casar, e aos que vivem hoje o seu matrimônio. Tem uma pessoa que vai saber no dia que faltar vinho. Ai, meu Deus. Vai saber. Ela vai saber. E um caminho é certo. Se faltar, vai ter jeito. Né? Contanto que a gente busque essa via aqui, nos aproxima mais, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? De um detalhe. Mas tem. Lembra que eu falei pra vocês que a grande conversão ela aconteceu no meu sacramento, né? E eu e o Alan descobrimos o amor de Nossa Senhora juntos, né? Nós nos consagramos a ela juntos, né? Com a Maria Helena no ventre. E hoje Nossa Senhora, ela é o nosso centro. A nossa vida junto com Jesus. Ela prepara e beleza o nosso pedido e entrega na mão de Jesus. E aí, com certeza, um pedido de mãe acalenta-se mais o coração ainda.
E aí a gente se consagrou a São José juntos também. E aí um pedido de mãe e de pai, aí... Não dá, não. Aí não tem como, não. Não tem como. Mas é uma grande bênção mesmo. Por que eu falei de Nossa Senhora, né? Porque falando de mulher, falando das dificuldades, de mulher, né? Como um todo. Eu imagino que pra você, como mulher, como mãe de 3, né? A gente sabe que hoje, na sociedade, existe um preconceito muito grande. Sim. E aí, isso quando fala, né? Porque vai de cada de discernimento, de vocação. Existem as mães que têm a decisão pela maternidade como um todo, de abdicar a casa, né? E assim... Como é a sua realidade hoje? Como a Ingrid, que é professora, a Ingrid que é isso, que é aquilo. E como que a sociedade enxerga isso? E depois dos 3, o próprio mercado de trabalho, né? Ele estreitou um pouquinho as portas. Como que foi essa... Ou você mesmo estreitou para viver esse estreitar, né? Da sua realidade. Como que foi isso? Olha como é providência, né? Que tem acontecido, inclusive, coisas na nossa vida agora que foram faladas por você. Se a gente nem tinha conversado sobre isso, né? Como Deus providencia tudo mesmo. Eu fui criada, acho que como todas as mulheres da minha geração, falando que o nosso grande emprego tem que ser o dinheiro, né? A gente tem que ganhar bem, a gente tem que trabalhar e a gente tem marido em último plano. Servir o marido não é prioridade, né? E filhos, então, aí é que não seria mesmo. Só que, infelizmente, quando pela graça de Deus, eu conheci a igreja, eu conheci a minha fé, e eu mudei completamente a minha cabeça em relação a isso. Eu fui criada com esses pensamentos, e vez ou outra eles ainda querem reverberar na minha cabeça, porque foi a ideologia que eu vivi a vida toda, né? E quando os meninos chegaram, e quando o Alan chegou, principalmente na minha vida, quando meu esposo chegou na minha vida, aí eu entendi a dimensão do servir, a dimensão do amor, a dimensão da dedicação. E eu entendi que eles são a minha prioridade. A minha família, hoje, é a minha prioridade. Não há emprego no mundo que justifique nada, a não ser por eles. Eu abdicaria de tudo, de todos os meus empregos, para cuidar deles. Eu amo acordar com eles, eu amo fazer o café para eles, eu amo fazer o almoço para eles. Eu amo colocar o prato do meu esposo. As pessoas dizem, meu Deus do céu, amo. Amo fazer isso por ele. Preparar o almoço dele para ele trabalhar. Porque eles são a minha maior riqueza, né? São das almas deles que eu vou prestar contas no céu. Não é do título do doutorado que eu tô fazendo agora, não é do mestrado que eu fiz, não. Claro que eu estou fazendo isso para ter um aumento, um incremento da nossa renda financeira e ter mais tranquilidade. Mas eu saí de vários empregos que eu tinha, né? Por eles, por uma decisão. As portas se fecharam, a providência chega. E cada filho que vem com um pão debaixo do braço. Então as portas se abriram, né? O José chegou, a Maria Helena estava com 10 meses. Então, assim, foi naquela graça, né? Mas os pães chegaram, o pão chegou, as portas se abriram, mais possibilidades de emprego vieram. A gente construiu a nossa casa na Providência e por aí vai. Mas é uma decisão minha pessoal. A minha vida mudou. E aí eu era a Ingrid do planejamento, né? Planejava tudo, os mínimos detalhes, tarará, tarará, isso e aquilo outro. Só que quando chega os meninos, você tá com o planejamento todo, mas o Davi adoeceu. José Levi adoeceu, tem que levar no médico. Tem que desmarcar tal coisa. Eita, não vou conseguir dar aula hoje. E eu ficava morta de vergonha, né? Meu Deus, o meu compromisso. Não, assim, às vezes a sociedade não entende que ser mãe é uma grande prioridade. Claro que você não é irresponsável de deixar as outras coisas do seu emprego que precisam de você de forma irresponsável. Não é isso. Mas os seus filhos são a grande graça. E eu faço questão com o Alan de criá-los como os meus filhos, não de delegar funções, né? Então, a gente dá banho, a gente bota pra dormir, a gente dá o almoço. Claro que tem uma pessoa que me ajuda nos momentos em que eu estou ausente, mas a responsabilidade, as decisões são minhas, né? Isso é a grande herança que eu vou deixar. Então, ser mãe hoje me trouxe... Às vezes as pessoas podem achar que são perdas de empregos. Eu tive que sair de determinadas situações que eu tinha uma vida consolidada. Para mim, foram ganhos. Eu estou ganhando mais tempo com eles.
Claro que a gente passa por um processo de amadurecimento em relação a isso. E que bendito seja Deus que eu tenho meu esposo pra ficar do meu lado nesses momentos também, né? Porque eu ficava, meu Deus, mas será que eu tenho que sair mesmo? E meu Alan ficava, tem que sair sim, porque os meninos precisam de você, você quer ficar com eles. E aí a gente começa a criar aquelas culpas dentro da gente que não precisa, né? Que não precisa daquele negócio, daquela culpa, daquela coisa. Hoje eu digo sem medo, abriria mão de tudo pra criar meus filhos e ficar com eles. Nós ainda não chegamos nesse ponto financeiramente falando, mas eu tenho fé em Deus que vamos chegar, que meu marido vai, assim, gerar toda a providência em casa e daí eu vou ficar só com os meninos. Nós temos uma grande questão, assim, que vai evoluindo quando a gente conhece a igreja, né? Que é a questão dos meios contraceptivos, das bênçãos que vão chegando, a gente passa por esse entendimento. E por isso que eu falei também que nós temos que viver a castidade no matrimônio. Porque a nossa igreja nos pede isso também, né? E no sentido de nós prometemos receber todos os filhos que Deus nos enviar, né? Então a gente fez essa promessa. E a gente tenta cumprir isso da melhor forma. Claro que a gente tem conversa com Deus, tem os nossos discernimentos do que não é egoísmo, do que é. Mas nós estamos aqui para receber, Senhor. Então, nós somos muito felizes. E aí as pessoas ficam, mas tu vai passar a vida todinha tendo menino. Eu digo, ô Senhor, se eu pudesse, era o tempo todinho tendo menino. Às vezes eu acho que as pessoas esquecem mesmo o que é uma família mesmo. Assim, esquecer mesmo, assim, parece que tem esse pregado eu não consigo entender o porquê, tipo, a razão a gente sabe que é o pecado, o original e tal e tudo, mas assim, o porquê de tantas mensagens, tantas ideias e tantos discursos que tentam desvincular a família das pessoas mesmo, né? Como uma forma de independência meio falsa, assim, de romper os vínculos mesmo. Essa questão do servir, tentar a todo custo matar a ideia de que você precisa servir o outro para ser salvo. Uhum. Nesse sentido do amor, você precisa amar o outro de alguma maneira, né? E parece que esse senso de comunidade, que é a palavra que tá ecoando durante todo o episódio na minha cabeça, assim, por alguma razão as pessoas têm se esquecido disso mesmo. Esquecer que é uma família, mas a família também tem laços com a comunidade da igreja, e que a comunidade da igreja tem um laço ali com o mercado, o trabalho, e a sociedade é ligada por famílias, por pessoas, por vocações. Mas isso é uma lógica real de mercado, né? Assim, por quê? Porque o que o mercado prega, né? O que é que o mundo prega? A individualidade. É você que é importante. É você que é o máximo. É você que tem que ser competitivo. É você que tem que ser concorrente. É você. E ele não olha pro outro. Um egoísmo tão grande. Um egoísmo tão grande que vai deixando os vazios na vida da gente. Porque é você. Quando você serve o outro, e os meus filhos, eu digo sem medo de errar, todos os 3 me salvaram de mim mesma. Né? Me salvaram da Ingrid que gostava de dormir até tarde e que não servia ninguém, né? Me salvaram da Ingrid que tinha o planejamento como uma escravidão na vida dela. Me salvaram de várias coisas, do meu egoísmo, né? Hoje eles me salvam, né? E isso é uma grande graça, é uma grande bênção. Não é mais a Ingrid sozinha. Nós somos em 4, né? Nós temos eu, Alan e mais 3 bênçãos. 4 que eles me salvam. Somos em 5. E, minha gente, é uma salvação diária. Todo dia Deus me salva de mim mesmo. E as pessoas dizem, você morreu para si mesmo. Graças a Deus eu morri para mim mesmo e renasci de novo. Uma nova pessoa. Uma pessoa que serve a Deus, que serve ao meu esposo, que serve aos meus filhos e que a gente vive na nossa comunidade e em graça com Deus. É isso. É incrível, maravilhoso. Por fim, né? Então, como é que estamos de time? Pronto. Só já caminhando aqui para os finalmente, né? Um recado que a Ingrid pode dar aí pra galera que tá construindo. Abre bem os teus ouvidos, né? Para os casais que estão aí iniciando essa aventura, né? Claro, com muito discernimento, né? Encontre a sua vocação. Se for o matrimônio, é pra você.
né? Sim. Estão aí nessa caminhada e para os novos casais, né? Um recado sobre essa vida do matrimônio, que não é fácil, não é fácil. Não é não. Você não vai amar todos os dias a pessoa que vai acordar do seu lado, não. Por isso que a gente falou uma coisa aqui que é crucial, é decisão, né? É. Nem todo dia você vai amar, mas decida se amar todos os dias. Mesmo que você não consiga hoje, amanhã você vai conseguir. Mas o recado não era eu que era pra dar. Era a gente. Minha gente, assim, o sacramento é vocação, né? Por isso que a gente fala, eu achei tão lindo vocês falarem de discernimento, né? Discernir mesmo, nem todo mundo tem a vocação pro sacramento do matrimônio, né? Várias pessoas têm vocações para outras coisas e tá tudo bem também, né? Então, mas quando você discerne e tem a vocação pro sacramento de matrimônio, você tem que levar isso com muita seriedade, né? E conhecer sempre a pessoa no seu namoro, mas não conhecer carne, conhecer espiritualmente. Conhecer o que aquela pessoa pensa, o que ela deseja, quais são os sonhos dela. Porque ali você já vai percebendo que tem pontos que não vão se conciliar, né? E o que é inconciliável no namoro, no casamento não vai mudar. Não é porque a pessoa vai receber o sacramento que tudo que era divergente vai ficar igual agora. Não, e aí por isso que a gente conversa muito, e às vezes o nosso diretor espiritual diz assim, um casamento que ele acabou, ele nunca existiu, né? E ele nunca existiu desde o namoro. Então você precisa conhecer o seu namoro verdadeiramente. A fase de namoro e de noivado é de conhecimento, é de amadurecimento, é de reflexão, é de discernimento. Quando o sacramento chega e que você discerne, o dia da bênção de recepção do sacramento é um dos dias mais felizes da nossa vida. Eu lembro as palavras do padre Carlito ecoando na minha mente, que a Ingrid se revista assim como as graças de Nossa Senhora, e aí vai. Então, aquilo você recebe uma força a mais, né? E é muito bonito. E receber o sacramento não é só se juntar as panelas. Não é só um casamento civil. Casamento civil é um contrato, né? Um contrato que facilmente se rasga e se acaba. Um sacramento do matrimônio é um contrato da eternidade, né? Da indissolubilidade. Ele não se acaba nunca, né? Ele é para sempre. E às vezes a pessoa diz, mas para sempre pesa. Não, esse para sempre é o que faz acontecer. Porque é onde a gente faz a decisão diária de funcionar. É onde a gente, às vezes, tem uma pequena coisinha que tá incomodando a gente. Aí, às vezes, eu fico falando, eu digo, Alan, bora logo se resolver. Porque como é para sempre, a gente tem logo que se acertar. Porque, assim, não vai... Não vamos dar trabalho muito tempo um pro outro, não. Vamos se acertar logo, né? E isso ajuda a gente a entender, né? Ajuda a dar decisão diária. Claro que tem dias que eu faço algumas coisas, né? Porque, às vezes, a mulher acha que não faz nada. Mas faz um bocado de coisa que o outro não gosta. Do jeito que ele faz coisas que eu não gosto. Porque a gente tá conciliando a nossa vida. Mas, minha gente, Deus é tão misericordioso que ele vai fazendo o que era diferente quando você faz aquele amadurecimento correto e aquele discernimento, no sacramento virá igual. Hoje tem coisas que o Alan não gostava que ele ama, que eu amo, né? A gente a cada dia mais parecido. Tem que ser só... Não, é porque a gente é um só mesmo. É porque como a gente é um só, então a gente meio que vira um só, né? É isso que a gente prega. Então, que bom, porque Deus nos dá essas estratégias de fazer a coisa acontecer, de fazer aquele serviço. E se eu posso dar uma orientação, assim, uma dica, né? Fica a dica, #fica a dica, sirvam juntos a Deus. Procurem Deus. Não procurem a igreja só para receber o sacramento, ter uma satisfação à sociedade de que você casou na igreja. Não. Procurem a igreja para servir juntos. A missa dominical ela é muito importante para o fortalecimento da fé daquela família, né? Eu tenho um sonho muito grande de conseguir a missa diária. Ainda não cheguei lá, mas chegarei com fé e pela graça de Deus, né? E chegaremos juntos, eu e ele, porque a salvação é nossa, né? Então, rezem juntos. Às vezes, na correria do dia a dia, você não consegue rezar um terço completo juntos, mas você está conectado em pensamento, né? Juntos. Então, façam aquele momento de vocês. Onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio dele. Você tem uma pessoa para estar Jesus com você o tempo inteiro quando você está junto dela. Que bênção maior é essa, né? Então, assim, minha gente, casem. Casar é muito bom. Eu tenho um arrependimento de não ter casado antes, né, de ter recebido, porque o Alan me enrolou bastante, mas ele estava em processo de conversão, a gente perdoa, né? Ele tá perdoado.
Mas é muito bom, é uma grande graça. Tá com o Papa logo. Ele tava acertando logo a visita com o Papa para poder oficializar o sacramento. Ativa a bênção também, né? Foi retroativa. Tava planejando. Então, se casar é muito bom. Ter o sacramento do matrimônio é a maior graça. E não é pra ter festa. Não se importem com isso, né? Claro que eu e o Alan nós tivemos, graças a Deus, foi muito bom. Mas hoje a gente tem um amadurecimento diferente. O que importa é a bênção. O que importa é a graça. Não é festa, não é lua de mel, não é coisa do tipo. Claro que a gente sempre diz, se você não consegue no sacramento, lá nos 10 anos, nas suas bodas, você vai fazer uma festa, sua vida vai estar diferente, você consegue chegar lá. Mas recebam o sacramento e vivam isso dentro da igreja. Sirvam a Deus. As pastorais, as paróquias, as comunidades estão precisando de casais. Elas estão precisando de jovens famílias. E acreditem, fortalece o matrimônio. E o para sempre é possível, é real, é oficial. Muito bom. Inclusive, a tia veio de azul para reforçar a pastoral familiar. Menino, olha que... foi. A personificação do logo. Eles estão combinandinhos. Camisa do tio também tem azul. E Nossa Senhora e o reforço da pastoral. Porque nós somos um só, tá vendo? A gente nem combinou, nem se viu antes de sair de casa. Porque eu não escutei o recado, depois eu falo. Mas é isso. Ingrid, que papo bom. Olha o texto do Papa. O texto do Papa aqui na minha mão. Não vou lavar a mão. Tô sentindo as bênçãos. Não lavo mais essa mão aqui. Jamais. Vai apodrecer. Não vai, porque tem a bênção do Papa na minha mão. E pra você que tá aqui, acompanhou até aqui, muito obrigado, meu povo. Já se inscreveu? Se inscreve. Ouviu aqui, transformou aqui o seu dia, a sua ideia sobre relacionamento, sobre casamento, sobre namoro, sobre espera, sobre conversão. E não teve coragem de se inscrever. Mas se converter, pelo amor de Deus. E antes depois de se converter, mas se converte curtindo, compartilhando no grupo da família. Manda para o seu amigo que está vivendo um relacionamento que não está agradando a Deus. Manda para ele se organizar. Sem querer. Mas assiste aí. Assiste aí, no Minuto Tal. Foi sem querer, mas olha o Minuto Tal. Vem aqui que é interessante. Manda lá. E é isso. Mais alguma informação, Matheus Fernandes? Não, só mais uma vez agradecer a tia Ingrid. Se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Palavra sua, tá bom? Só agradecer a vocês o convite. Eu fiquei realmente muito emocionada, né? E muito grata a Deus, porque, como eu falei, a misericórdia dele. Ele me ama tanto que me quis aqui conversando com vocês e aprendendo com vocês hoje. Muito obrigada, né, por tudo. Muito obrigada pelo serviço de vocês. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora encaminhe, que São José traga todas as providências que forem necessárias, porque esse aqui é um instrumento de conversão muito importante. E aí, só ressaltando, Alan, eu te amo. Que bonitinho! É isso aí. E é isso, minha gente. Obrigada. É isso aí. Já viu, Júnior? Mais um pra conta. Mais um, estamos. E é isso. Você que está em casa, quer ajudar o Dom Pod a continuar sendo o dom na vida. O dom na vida de outras pessoas. Se inscreva. E siga também lá no nosso Instagram, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, não siga não. Siga, né? No Instagram é seguir? Seguir. Eu sei que é seguir. Siga o nosso Instagram, envia, compartilha, manda pra galera pra gente alcançar aí o maior número de pessoas. Tem almas que precisam ser alcançadas pelo seu curtir. Então curte, amor de Deus, curte. É sobre isso. E até o próximo episódio do Dom Pod. Valeu. Fiquem com Deus, rezem por nós e até a próxima. Falou, tchau.